Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com o programa Doses Apocalípticas. Você já sabe, né? A gente tem aqui a proposta de analisar todo o Apocalipse, os 22 capítulos, destacando capítulo por capítulo aquilo que é mais importante, os pontos principais. Não é um estudo em profundidade, para isso temos até livros que já indicamos aqui, livros da CPB, livros da Unaspress, tem uma coleção muito boa lá que lançaram agora, Daniel e Apocalipse, vale a pena você conferir, Unaspress. E pela CPB temos aí o livro do Dr. Maxwell, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse. Temos um livreto também do Dr. Hank Stefanovic, que foi lançado por ocasião da lição da Escola Sabatina, que tratou do Apocalipse. Enfim, aí esses materiais você pode encontrar mais, ampliar, né, seus horizontes aí com respeito ao Apocalipse. Aqui nós queremos fazer uma vista geral para também despertar em você o desejo de conhecer mais o Apocalipse, estudar esse livro importante, esse livro que fala também do nosso tempo, daquilo que virá, da volta de Jesus, enfim. Está de volta aqui comigo meu amigo, jornalista, apaixonado também por profecias, pregador, Felipe Lemos. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Michelson? Bom estar com você, com nossos amigos. Um prazer falarmos mais do Apocalipse. E já aproveito, né, se você me permite, para falar do site apocalipse.com, né? Não falasse, eu já ia perguntar, como é que está o site? Nosso grande portal aí de conteúdos proféticos de Daniel e Apocalipse. Então vale a conferir lá, vai lá, confere, tem entrevistas, vídeos, estudos, apocalipse.com. Muito bom. Grande site. Bom, nós terminamos no vídeo anterior uma série sobre Apocalipse 12, ok? Estamos começando agora com este vídeo, mais uma série, minisséries dentro da série, né? De 3 programas, 3 vídeos sobre Apocalipse 13. Se você perdeu aí, eventualmente, algum deles, você pode conferir tanto no site apocalipse.com, ali também estão sendo postados esses vídeos, ou no meu canal, na playlist Doses Apocalípticas. Tem tudo lá, desde o capítulo 1 até o capítulo 12. Você pode aproveitar esse material de várias formas, né? Você pode usar isso aí para enviar para amigos, pessoas interessadas. Você pode também usar a título de podcast, quem sabe, né, para você fazer a sua caminhada aí, vai ouvindo, né, acompanhando os conteúdos. Pode usar em pequenos grupos, nas igrejas, enfim. Use aí a sua criatividade e aproveite os conteúdos. Quando nós tratamos do capítulo 12, nós recordamos algo que já é bem conhecido aqui por quem tem acompanhado a nossa série. O Apocalipse é um quiasma. O que é isso? Vamos lembrar? Quiasma vem da letra grega X, né? E como você tem o X aqui, as duas linhas se cruzam no meio e aquilo que está no centro do quiasma é a coisa mais importante. Para nós aqui no Ocidente, brasileiros, talvez soe meio estranho fazer com que a coisa central de um texto seja mais importante. Felipe aí, jornalista, né, nós sabemos que numa reportagem, por exemplo, se coloca o que é mais essencial ali no começo, né, no lead, no primeiro parágrafo. Então você coloca a informação mais importante ali. Depois você vai dando os desdobramentos nos parágrafos seguintes. Numa redação de escola, por exemplo, se você quiser dar ênfase a alguma coisa lá no fim, criar um suspense, um grande finale, pode fazer assim, né? Mas quando você tem na literatura hebraica um texto quiasmático, né, escrito, composto no esquema de quiasma, o centro é o mais importante. Portanto, a introdução do Apocalipse, recordando aqui, ela se assemelha à conclusão. O que vem em segundo lugar parece com o que está ali em penúltimo, o que está em terceiro parece com o antepenúltimo, e vai avançando até o centro. Quando chegamos ao centro, o núcleo do Apocalipse, o que nós encontramos? Os capítulos 12, 13 e 14 ali, né? Mais ou menos por ali. E, de fato, como você deve se recordar, no capítulo 12, nós encontramos o começo do grande conflito, que é um tema central da Bíblia, né? O grande conflito entre o bem e o mal, e como Deus vai solucionar isso aí. A solução está no capítulo 14, vai ser a nossa próxima minissérie aqui. Então, no 12, encontramos ali 4 batalhas, para recordar. Satanás, que era Lúcifer, batalhando contra Miguel, contra Jesus, seus anjos do céu, sendo expulso de lá. Depois, na terra, ele persegue Jesus, não consegue, obviamente, derrotá-lo, passa a perseguir a igreja, e, no fim do capítulo 12, vemos Satanás perseguindo o remanescente fiel. O povo que guarda os mesmos mandamentos, tem a mesma esperança da igreja ao longo da história, e é identificado no verso 17 como sendo aqueles que têm os mandamentos de Deus, guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, o dom profético. No capítulo 13, que vamos começar a analisar agora,
João faz uma ampliação dessa parte final do capítulo 12, ou seja, o foco aqui no 13 é o remanescente fiel. Então nós veremos aqui duas bestas que são instrumentos de Satanás para perseguir. Nós veremos aqui decretos que vão dificultar a vida do povo de Deus. E se acabar só no 13, ficar só no 13, a gente sai com depressão, sai deprimido, arrasado, porque parece que o povo de Deus perdeu e deu tudo errado. Mas aí vem o 14. Eu não vou falar dele agora, né? É a nossa próxima série. É um capítulo maravilhoso, mas só para adiantar, o 14 é um spoiler da história. Ali João mostra que no fim da história, no fim do conflito, o Cordeiro vence o dragão e o povo de Deus vence com o Cordeiro. Então fica aqui já um anúncio do que vamos ver depois. Mas vamos agora começar com o primeiro bloco. A gente dividiu aqui essa nossa sériezinha em 3 blocos, tá bom? No primeiro veremos a besta que emerge do mar. O que é besta? O que quer dizer o mar na profecia? Depois veremos no próximo programa a ferida mortal. E no terceiro desta minissérie, a besta da terra. São 2 bestas que aparecem aí. Vamos começar então por aqui, né, Felipe? O que significa besta em profecia apocalíptica? Besta é animal, né? O que quer dizer um animal, uma besta em profecia apocalíptica? E também o que significa mar, águas em profecia apocalíptica? Bom, vamos lá, vou tentar ser sintético aqui, né? É interessante que besta, a figura da besta, ela é encontrada no Antigo Testamento, aquilo que nós já falamos, a intertextualidade do Apocalipse. Para você entender o Apocalipse, o código para decifrar a chave está no Antigo Testamento, e não na imaginação dedutiva. Então, a palavra terion, né, que é usada ali no grego, ela tem sempre... Ela também é usada como uma metáfora para os inimigos políticos de Israel e de Judá. Então, Babilônia, por exemplo, no antigo tempo do reino de Judá, era um inimigo, e ela chegou a ser chamada de Tanim, ou Dracon, que esmagou Judá, mas também seria destruída depois por Deus. E o termo está muito parecido com o que nós temos de terion, né, em grego. Então, você tem ali, no Jeremias 51, 34, vai dizer que Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio como chacal. Em português, algumas traduções vêm chacal, mas é tanim, que me tragou. Então, é muito interessante, né? Além disso, essa palavra ela é usada como uma metáfora para também, além de falar dos inimigos de Deus, ela também aparece como uma besta ruim da terra, quando ela fica desolada após, por exemplo, o cativeiro babilônico. Então, a palavra usada, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 34, verso 25, a palavra usada é shai, que é traduzida ao grego pelo plural teria, ou bestas, né? Então, Babilônia é chamada de Tanim ou Dracon, e aí é interessante que a gente vê isso aparecendo no livro do Apocalipse. E é interessante que esse poder que é representado por uma besta, ou que é apresentado simbolicamente por uma besta, então ele é um poder oposto ao povo de Deus. E aí, alguns comentaristas vão entender que esses poderes, eles têm uma força muito grande, eles têm tanto uma força política quanto religiosa. Isso vai aparecer em Apocalipse capítulo 13. Então, basicamente, a origem do termo besta, para ficar nessa primeira parte, é trazido lá do Antigo Testamento. Um animal que tem força e que representa, mas não é só um animal, tá? É um animal que representa já no Antigo Testamento um poder que se opõe ao povo de Deus. Por isso que no Apocalipse 13 é fácil de ver que besta, já podemos partir dessa premissa, não é um poder aliado a Deus, é um poder contrário à vontade de Deus. Você falou de mar também, né? Antes de a gente explicar a questão do mar, das águas, essa intertextualidade que você disse aí, ela fica muito clara quando lemos Daniel, né? Daniel capítulo 7, capítulo 8, ali aparecem bestas, aparecem animais, no 7 aparecem animais assim meio estranhos, né? Quase que quimeras, né? Misturando características, mas enfim, você tem lá leão, você tem leopardo, você tem um urso, no capítulo 8 você tem um carneiro, um bode, são essas bestas ali identificadas claramente pelo próprio anjo Gabriel como sendo poderes, né? Poderes ou reino. Sim. Então, o Apocalipse, que é um livro paralelo a Daniel, ele traz a mesma simbologia. Bestas representam poderes.
Agora, Felipe, a primeira besta que aparece aqui no verso 1 é dito que ela emerge das águas, né? Ela é a besta do mar. Então, besta já vimos, é um poder, alguma coisa assim. Agora, e mar? De onde podemos encontrar alguma referência? Eu creio que até no próprio Apocalipse nós já temos uma explicação para isso, para esse significado aí, do que seria água. Besta é um poder contrário ao povo de Deus. Já temos isso bem clarificado na Bíblia. Não é uma invenção, uma dedução. Não, mas poderia ser um poder aliado. Não pode ser, não. João não tinha isso em mente. Por isso, inclusive, que ele usa essa expressão, porque ela era comum, ela era conhecida, era familiar para o primeiro leitor dele, né? Que era o pessoal do primeiro século. Uhum. E finalmente depois do segundo século e até o nosso século de hoje, né? Agora, mar é interessante que é uma referência a Daniel 7, como você já falou. Lá o profeta vê 4 bestas saindo do mar. É o verso 3, Daniel 7, verso 3. É o texto bíblico que diz isso. Então essa besta tem 10 chifres, 7 cabeças. E os chifres acabam representando poderes políticos e se refere aos 10 reinos da antiga Europa lá, pós-queda do Império Romano. Mas é interessante que o mar, ele está associado, sim, em muitos momentos, a inimigos, a um lugar aparece no Apocalipse um lugar densamente povoado, mas também, acima de tudo, é um lugar de onde saem os inimigos de Deus. É interessante. E isso fica claro no Daniel, e é interessante que aqueles animais que você citou ali, urso, leão, eles saem do mar, do grande mar, né? Se não me engano, que está em Daniel 7 é essa expressão, né? E em Apocalipse, essa besta sai do mar como se ela fosse, vamos dizer assim, um conjunto de todos aqueles animais de Daniel 7. Ela, de certa maneira, representa o conjunto de todos aqueles animais de Daniel 7. Esta é a besta do mar. E com um acréscimo de que mar é sempre colocado em oposição à terra. E se terra é um lugar pouco povoado, em muitas partes proféticas, nós, pela constatação, entendemos que mar é um lugar densamente povoado, mais povoado. Então, essa besta do mar, ela não vem, esse poder que é apresentado como besta do mar e que tem um significado político e religioso, de um poder político e religioso, ele não pode ser algo pequeno, ele é algo que realmente tem força e vem de um lugar já populoso. Então, esses são todos os indícios que estão no próprio texto. Existem, evidentemente, vários textos que apresentam mar em profecia bíblica, não dá para apresentar todos aqui, mas é interessante que você pode perceber isso. A principal referência inicial, eu colocaria, você já colocou aí também, eu só estou reiterando, que é Daniel 7. Eu também leria, e vou ler com vocês aqui agora, Apocalipse 17, 15, né? É o próprio livro do Apocalipse trazendo uma referência aqui que nos ajuda a entender. As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Essa prostituta simbólica nós veremos mais adiante, né? Mas o interessante é que aqui o próprio intérprete, né, associa águas, claro que numa linguagem apocalíptica, simbólica, águas com povos, multidões, nações e línguas. Por isso que quando nós estudarmos a besta do mar, da terra, nós veremos que é oposição àquilo que é uma demografia populosa, né? Muita gente, muitos povos, nações, enfim. E outra coisa que o Felipe falou, eu quero agora ler aqui, o verso 2, né, de Apocalipse 13, diz que a besta que veio do mar, ela era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E quando você lê Apocalipse, Daniel capítulo 17, né, Daniel 7, você vê que esses animais estão lá. Portanto, é uma besta que vem com a mesma sanha perseguidora, opressora contra o povo de Deus, né? É uma verdadeira terion, ou terion, né? Que no grego ali realmente é um poder opressor, uma besta, um animal opressor que vai contra o povo de Deus. Interessante. Agora, o perigo de interpretações livres é o seguinte, né? Eu já vi até alguém falar assim que uma vez um certo pastor aí de uma outra igreja teria dito o seguinte: olha, daqui para frente eu recomendo que ninguém mais vá à praia. A pessoa fala, por quê, pastor? Porque a Apocalipse diz que a besta ela sai lá do mar, ela emerge do mar, então a praia é um lugar perigoso. Então não tem nada a ver, né? Você vê que faz ler, né, com atenção a Bíblia,
o Apocalipse usando as chaves hermenêuticas corretas, aí no caso a chave hermenêutica do Apocalipse é a própria Bíblia, né? E assim nós evitaríamos algumas interpretações meio mirabolantes aí, né? Felipe, Michel, finalmente, sim. Só para fechar isso, é porque existe todo um contexto para você entender que ali não é um animal comum que está saindo do mar. Não é nem mar e nem animal comum, né? Não é um animal comum e nem mar. Existe na Bíblia, sim, o Dr. Cotro, que é um estudioso, um estudioso argentino sobre profecias, ele fala que o mar é usado de 3 diferentes maneiras na Bíblia. De forma literal, ou seja, geograficamente, você tem o mar Vermelho. Tem livros históricos, né, assim, com narrativa histórica. Tem uma visão metafórica, por exemplo, em Gênesis 41, lá, quando diz que José juntando cereal como areia do mar. Mas é uma metáfora aplicada. E tem quando você aplica metaforicamente com um sentido diferente da palavra, que é o caso do que nós estamos falando aqui. Então, essa é uma diferença. Então, as pessoas têm que entender que, dependendo do livro, do contexto, você tem que entender o contexto. Nós estamos lendo um livro profético com uma interpretação historicista, mas é um livro profético. Então, por tudo aquilo que nós vimos em Daniel 7 e Apocalipse, o próprio texto de Apocalipse 13, nós conseguimos compreender que esse mar, ele não é um oceano ou uma área aquática, vamos dizer assim. Certo, muito bom. Felipe, temos aqui no texto evidências também de que seja um poder religioso, um poder perseguidor, opressivo religioso, porque aqui é dito assim, falando ainda da primeira besta, né, a besta do mar, foi-lhe dado, verso 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Veja só, a besta que abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, ou seja, o santuário celestial, né? A saber, os que habitam no céu. Então, blasfêmia é a atitude de alguém se atribuir, se arrogar o direito de ser Deus, né? É assumir prerrogativas que só pertencem a Deus. Isso é uma blasfêmia. Se essa besta ela se insurge contra o santuário de Deus, o tabernáculo, o santuário celestial, só pode ser aqui pelo contexto, né? Se essa besta aqui ela quer usurpar funções que pertencem a Deus, isso é uma blasfêmia, arrogante, ela só pode ser um poder religioso, né? E, curiosamente, temos aqui outra pista, né? 42 meses. Nós já vimos esse período, né, Felipe? Em outros momentos, só que de outra forma, né? Sim, já vimos isso muito bem colocado. É um poder religioso que vai blasfemar, ou seja, vai tentar se opor a Deus. E blasfêmia não é falar palavrões contra Deus, não é xingar a Deus simplesmente, é fazer algo muito pior, que é tentar ser o que você não é, ou ser Deus, se colocar no lugar de Deus e dizer que tem autoridade, que é isso que a besta do mar e a besta da terra fazem. Elas dizem que elas têm uma autoridade, e aí por isso elas são chamadas de usurpadoras, elas tentam tirar a autoridade que só Deus pertence. Ô, Felipe, vamos dar umas pistas aqui? Por exemplo, ser humano perdoar pecados. Isso é uma blasfêmia. A Bíblia é clara em dizer que o ser humano não tem autoridade para isso. Exatamente. O ser humano aceitar que alguém se prostre diante dele. Nem o anjo Gabriel aceitou que João fizesse isso no Apocalipse. Você está lembrado daquele episódio, Michel? É como uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. Isso é uma blasfêmia, porque só Jesus é o intermediário. Então você percebeu? Atitudes que tentam substituir aquilo que pertence a Deus e colocar num ser humano. Isso é você está lembrado de um episódio em que Jesus, acho que cura um paralítico em Cafarnaum? Sim. E aí depois disso, os líderes religiosos dizem, olha, porque ele fala assim, eu perdoo teus pecados, né? Toma teu leito e anda. E aí os líderes dizem, você está blasfemando, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus talvez poderia ter dito, não, eu não estou blasfemando. Eu sou Deus. Por isso que eu posso perdoar os pecados. Então, veja só como é interessante. A blasfêmia, os líderes religiosos acusaram ele de ser blasfemador. Por quê? Porque ele estaria se colocando no lugar de Deus. Esse é o verdadeiro sentido de blasfêmia mesmo. Eles estavam caracterizando certo a blasfêmia, mas estavam responsabilizando a pessoa errada. Outra coisa, né? Um ser humano querer mudar, por exemplo, a lei de Deus, a palavra de Deus, tremenda blasfêmia, porque ninguém pode fazer isso, né? E aqui o texto até destaca uma das piores coisas que esse poder fez,
que foi justamente atacar, difamar o tabernáculo, o santuário. Ou seja, Deus instituiu um sistema de intercessão, de perdão de pecados. Você pode se aproximar com confiança junto ao trono da graça, como diz Paulo, pedir perdão para Deus diretamente por meio de Jesus, mas aí vem esse poder religioso, humano, usado por Satanás e diz, esqueçam esse sistema aí, esqueçam o santuário, agora há um sistema humano, peçam perdão para os responsáveis aqui, os líderes aqui desse sistema humano. Isso é uma tremenda blasfêmia, né? Assumir uma função sacerdotal que pertence unicamente a Jesus. Mas, Felipe, agora, explica para os 42 meses. Isso, eu quero não perder o fio da meada. Os 42 meses, eles aparecem em outros momentos como se fosse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1.260 dias. Oi? Em Daniel aparece desse jeito, né? Em Daniel aparece desse jeito, e depois você também tem um outro aparecimento em Apocalipse 11, verso 2, também falando sobre 42 meses, e é o famoso 1.260 anos. É o mesmo período. Exatamente, é o mesmo período. Que período é esse? Então, os estudiosos vão dizer o seguinte, que esse período é um período em que há o texto bíblico, na verdade, diz que nesse período, o chifre pequeno, como é mencionado em Daniel, ou a besta do mar, como é referido em Apocalipse, esse mesmo poder, ele persegue, ele além de distorcer a palavra de Deus, ele persegue os fiéis de Deus que tentam manter pura a palavra durante um período específico. Esse período específico é entendido aí pelos comentaristas e os que estudam a história, né, do texto profético, como um período que é compreendido mais ou menos entre os anos 538, né, da era cristã já, né, e 1798. O que quer dizer, o que acontece nesse período? Pois é, esse é o chamado de período da supremacia papal. Agora eu já estou entregando a identidade da besta do mar. Supremacia papal. O que acontece? No 6º século da era cristã, surge um poder que não existia antes, que era um poder chamado papado. O papado surge ali. Ah, mas quem é que disse isso? Não, a história diz isso. Basta você estudar, não é uma dedução adventista. Aliás, nem é achado adventista. Muitos outros, há muito tempo atrás, há muitas décadas e séculos atrás, já tinham essa percepção. O que acontece? Cresce esse poder chamado papado, que é o quê? Um poder religioso que tem força política também. E aí, nesse período, não tem separação entre igreja e Estado lá na Europa antiga. Ele vai crescer, vai se consolidar durante a Idade Média, né, chamado período medieval, onde vai perseguir aqueles, inclusive, que são cristãos e que não compartilham do mesmo conjunto de ensinos tradicionalistas que esses cristãos dizem que é um sistema que adulterou, que misturou paganismo e crenças pagãs com o ensino bíblico. Aí cria um dia de adoração que não existe, que é o domingo, porque o sábado já sempre foi, desde o primeiro século foi guardado e observado pelos primeiros discípulos e referenciado pelos pais, muitas vezes da igreja, como um dia comumente conhecido como o dia do Senhor. Aí depois vem o domingo, aí vem aquilo que você falou também, intercessão dos mortos, um sacerdote que se coloca como intercessor aqui na terra das pessoas, em favor das pessoas, veneração a pessoas que tiveram um papel importante enquanto vivos, mas você passa a ter uma veneração deles quando já estão mortos. Então, tudo isso compõe um conjunto de ensinos que adultera a palavra, e isso se fortalece na época medieval, e mais do que isso, quem se opõe a isso, quem questiona isso, quem levanta a possibilidade disso estar equivocado, é perseguido, é morto, né? No mínimo, a menor das coisas é silenciado. A pior é morto. Certo. Bom, tem muita coisa para a gente ver ainda nesse capítulo 13, a união das duas bestas, a atuação delas juntas, lembrando que bestas aí são praticamente marionetes de Satanás. Ele as usa como testas de ferro, né, para levar avante suas pretensões e intenções. Aqui no verso 10, diz assim, no finalzinho dele, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Sempre há um contraste entre a adulteração, a perversão espiritual e doutrinária
com aquilo que é a atitude dos salvos, do povo de Deus, dos chamados santos, né? Não é porque são perfeitos, intocáveis, né? São pessoas que buscam a santidade, buscam fazer a vontade de Deus. Eles têm que ser perseverantes, porque de fato as bestas vão atuar, vão trazer problemas para o povo de Deus, mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Aguarde o desdobramento, né? Nós teremos ainda 2 programas sobre esse assunto, tem muita coisa interessante pela frente, e continue acompanhando o programa Doses Apocalípticas. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Um abraço e até a próxima.